Você está pronto para jogar Totem Monstros e fazer com que sua tribo seja vencedora? Aprenda agora tudo o que você precisa saber sobre essa aventura. Na caixa do Totem Monstros, você vai encontrar 25 dados, 20 cartas de personagens, 4 cartas de referência, 24 marcadores de vida, 12 marcadores de condição, 27 terrenos hexagonais e um manual de instruções. No Totem Monstros, você vai conhecer 4 tribos de monstros que disputam um lugar no alto do penhasco. Será preciso ter um bom peteleco para vencer e fazer com que sua tribo conquiste seu lugar de direito. Nesse jogo, cada jogador controla uma tribo de monstros, representados pelos dados no tabuleiro. Esses monstros, por serem pequenos, devem expulsar os membros das tribos inimigas formando totens, ou seja, subindo uns nos outros e atacando os inimigos através de petelecos. Quando o monstro é empurrado e sai do tabuleiro, está fora de combate. Aí, a última tribo a ter dados no tabuleiro vence o jogo. Antes de jogar pela primeira vez, é preciso preparar o jogo. Para isso, separe 4 dados verdes maiores e colhe as etiquetas referentes à classe Brucutu de cada tribo. Agora, separe 16 dados verdes menores, referentes às classes Furtivo e Recruta de cada tribo e colhe as etiquetas. Atenção! Os dados brancos representam as pedras no jogo e, por isso, não possuem etiquetas. Conheça também as cartas de cada tribo. Nelas, você vai encontrar a tribo correspondente, a classe, o número do dado, os poderes do dado, os pontos de vida e a arte do personagem. Agora, cada jogador escolhe a tribo que irá representar e pega tudo o que for referente a ela, identificando os itens de acordo com a cor e o nome de cada tribo. Cada jogador ficará com 5 cartas da tribo, 5 dados da tribo e uma carta de referência. Hora de montar o tabuleiro. Utilize as imagens para montar de acordo com o número de jogadores e coloque as pedras, que são os dados brancos, nos locais indicados. Note que sobrarão 2 terrenos básicos. Eles serão usados apenas em caso de perdas, ok? Agora, preencha todos os terrenos iniciais da sua tribo com um dado de recruta. Então, pegue todos os marcadores de condição e separe-os por tipo em pilhas individuais, deixando-os ao alcance de todos os jogadores. Aí, pegue os marcadores de vida e os dados de pedras não utilizados no tabuleiro, deixando-os ao alcance de todos os jogadores. Guarde de volta na caixa os terrenos que sobraram e os elementos de tribos que não foram escolhidas. E prepare-se para começar! Vamos começar a jogar? Cada jogador joga em turnos separados e o primeiro deve ser o mais baixinho do grupo, seguido pelo jogador à sua esquerda. Em seu turno, o jogador terá que executar obrigatoriamente 3 pontos de ação, que podem ser divididos em mover, atacar e invocar. Todas as ações podem ser usadas quantas vezes forem possíveis em cada turno, a depender da quantidade de pontos de ação disponíveis. Atenção! Na primeira rodada, na vez de cada jogador, não é permitido usar a ação atacar. Vamos entender melhor cada ação? Ação mover. Com o custo de 1 ponto de ação, o jogador pode mover qualquer um de seus dados, ou totens, para um terreno adjacente ao que ele está ocupando. Ele pode passar livremente por terrenos ocupados por pedras, ou outros dados da sua tribo, mas é obrigado a subir neles caso termine seu movimento nesse terreno, o que forma um totem. Um jogador pode criar totens de qualquer altura, misturando dados de qualquer classe que tenha no tabuleiro e na ordem que quiser. A única coisa que não pode fazer é subir em dados das outras tribos, a não ser que uma regra diga que pode. Os totens que forem formados apenas por dados da sua tribo podem se movimentar normalmente, como se fossem apenas um. Porém, caso o totem se desfaça durante o movimento, os dados irão finalizar aquele movimento como caíram sobre o tabuleiro. Entretanto, totens formados com uma pedra como base não podem usar a ação de mover, pois, como sabemos, pedras não costumam se mover por aí, a não ser que uma regra diga que elas podem. Um jogador pode passar por terrenos ocupados pelos dados ou totens de tribos rivais, mas não pode terminar sua ação de mover em um terreno que já esteja ocupado por adversários.
Ao finalizar uma ação de mover, o jogador deve colocar seu dado ou totem movido o mais próximo possível do centro do novo terreno onde se encontra. Ação Atacar, com o custo de 1 ponto de ação. Para atacar seu oponente, você precisa de um totem com pelo menos 2 dados, podendo ser 2 dados da sua tribo ou 1 dado e uma pedra. Aí, você deve dar um peteleco no dado mais alto do totem, usando apenas um dedo, sem a ajuda do polegar. Todos os dados que forem atingidos pelo seu dado após o peteleco sofrem 1 ponto de dano. Porém, se o seu dado atingir outro dado da sua tribo, nada acontece. Para marcar o dano à sua tribo rival, é só pegar o marcador de vida e colocar sobre a carta do dado que foi atingido. Caso o número de marcadores de vida sobre qualquer carta após o ataque ou em qualquer momento do jogo seja igual ou superior à quantidade de pontos de vida daquela classe, o dado está fora de combate. Aí é só devolver os marcadores de vida para a reserva da mesa, virar a carta ao contrário, remover o dado do tabuleiro e colocá-lo sobre a carta virada no local indicado. Após todas as cartas que foram atacadas receberem seus marcadores de vida, verifique no dado que realizou o ataque qual lado está virado para cima. O símbolo que aparecer ali ativa um poder especial. Cada jogador pode encontrar um resumo explicando os poderes especiais em sua carta de referência. Além disso, no final do manual que acompanha o jogo, é possível entender mais detalhadamente as regras de cada poder. Caso algum dos dados de qualquer jogador, após o ataque, fique completamente fora do tabuleiro, este monstro está fora de combate. Agora, caso o dado esteja com apenas um pedaço para fora, isso significa que ele se segurou na borda do penhasco e continua no jogo. Porém, não se deve movê-lo para o centro de um terreno. Ele fica pendurado ali até que o jogador que o controla decida movê-lo. Caso o totem que realizou o ataque seja formado por mais de 2 dados, o jogador poderá continuar atacando com os outros dados do totem, sem gastar mais pontos de ação, até que sobre apenas um dado naquele terreno. Se durante o ataque o jogador atingir um totem de qualquer adversário, todos os dados que compõem aquele totem receberão 1 ponto de dano. Porém, caso o poder especial do ataque precise de um alvo, esse alvo será obrigatoriamente o dado que estava no topo do totem. Além disso, quando o jogador derrubar um totem ou parte dele de uma tribo adversária, esse totem não é reconstruído. Os dados passam a ocupar o terreno onde caíram após o ataque e, caso algum tenha saído do tabuleiro, este está fora de combate. Depois que os marcadores de vida tiverem sido distribuídos e efeitos de poderes especiais tiverem sido cumpridos, é preciso olhar onde os dados pararam após o ataque. Assim, caso algum dado esteja entre 2 ou mais terrenos, o jogador que realizou o ataque deve escolher em qual deles o dado ficará, o colocando o mais próximo possível do centro do terreno, mesmo que seja de uma tribo rival, e respeitando as regras da ação de mover. Atenção! Uma ação de mover não pode terminar com 2 dados no mesmo terreno. Mas isso não se aplica ao resultado de uma ação de atacar. Assim, caso após o ataque 2 dados fiquem no mesmo terreno, devem ser mantidos lá, exceto quando estão entre 2 terrenos, como explicado anteriormente. Se após um ataque, um dado de pedra for movido de seu lugar, ele não deve ser reposicionado em seu local de origem. Caso ele fique entre 2 terrenos, o atacante deve movê-lo para o centro de um terreno. Se após um ataque, um dado de pedra cair fora do tabuleiro, ele não deve ser colocado de novo em algum terreno, exceto se ele for o último dado de pedra restante no jogo. Nesse caso, o jogador atacante deve mover o dado de pedra para o terreno do centro do tabuleiro. Ação Invocar, com o custo de 2 pontos de ação. O jogador pode usar esta ação para colocar um dado novo da sua tribo no jogo. Para isso, deve colocar seu novo dado em uma das casas de terreno inicial da sua tribo que não estiver ocupada por um dado da sua própria tribo. O jogador pode escolher uma casa que já possui um dado de outra tribo, porém, deve respeitar as regras da ação de mover, ou seja, os dados não podem terminar o turno ocupando a mesma casa.
Portanto, o jogador deve ter pontos de ação sobrando, de forma que os use para mover o dado invocado. Caso o jogador ainda tenha pontos de ação disponíveis, pode usá-los já com esse novo dado invocado. Atenção, dados que já foram declarados fora de combate nesta partida não podem mais ser invocados. Quando o jogador gastar seus 3 pontos de ação, sua vez acaba. Então, o jogador à sua esquerda inicia seu turno, e assim por diante. Hora de conhecer o vencedor. Se em qualquer momento da partida apenas um jogador tiver monstros em combate, ele é declarado vencedor do jogo. Caso em um único ataque, todos os dados em jogo sejam declarados fora de combate e nenhum jogador tenha dados no tabuleiro, é entendido que aquele último que atacou fez um grande sacrifício por sua tribo e o jogador que realizou o último ataque é o vencedor. Há ainda condições de vitórias especiais. Elas acontecem quando um dado da classe Brucutu, com o efeito do poder especial Fúria ativo, ou ainda um dado da tribo Kobold, usando o efeito do seu poder especial de tribo, sobe sobre o último dado do oponente no jogo, impossibilitando que este faça qualquer jogada. Nesses casos, esse último dado foi capturado pela outra tribo e o jogador que o capturou é declarado vencedor. Totem Monstros. Qual tribo conquistará o Alto do Penhasco?